Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, como eu disse, né, eu resolvi gravar esse vídeo fazendo alguns comentários sobre, né, o material que eu enviei para vocês do trabalho coletivo. Nós temos então os slides e nós temos também a pauta comentada. Então, o importante é eu me localizar na pauta comentada, observar, né, alguns aspectos que ela traz, para a partir daí eu organizar então o meu trabalho. Os slides que eu passei para vocês, eles são editáveis. O que a gente orienta é que você não modifique a sequência. Então, a formatação, o tamanho da letra, enfim, para ficar mais visível, você pode fazer isso. Inclusive, de quando eu enviei para vocês e agora para fazer o vídeo, eu dei uma modificada. Aumentei letra em alguns lugares, enfim, né, para ficar mais visível. Então a gente começa o nosso trabalho coletivo, né? E aí nós temos uma mensagem inicial do trabalho coletivo. Após isso, então lá na nossa pauta vai falar, né, sobre a questão, né, de resultados, a questão de, né, conhecer o cenário. Por quê? Porque quando a gente fala, né, da questão de resultados e resultados produzidos pela escola, então vocês estão lembrados que nós saímos do período normal, fomos para um período pandêmico, depois do período pandêmico, nós começamos, né, a retomar os processos normais da escola e nós estamos agora nesse momento, né, com 100% aí das nossas atividades na escola presencial. E isso traz impacto no processo educativo. Então isso é bom, né, a gente entender que o nosso fazer pedagógico ele está atrelado também a fatores históricos. E esses fatores históricos, eles interferem, né, na questão socioeconômica, cultural da família, que isso vai gerar resultados. E aí o que acontece? Nós então trazemos nesse trabalho coletivo, né, algumas discussão. E quando a gente fala em discussão, é importante, né, colocar aqui que na unidade escolar nós somos uma equipe. E como equipe, então, a gente tem que partilhar de todos os momentos. As conquistas, os desafios, né? São construções e resultados de construção de todos ali, né? E aí o que acontece? Para que a gente tenha resultados, é importante o quê? Que eu tenha uma equipe engajada, né? E tanto é que uma das coisas que a gente traz é um vídeo, né, falando sobre o time de águias, né, que vai ressaltar a característica da águia, né? E aí, quando a gente pensa na questão da águia, a águia é o quê? É uma ave, né, que ela traz o quê? Melhores estratégias, né? Então a gente pode trazer essas características para o nosso contexto. E a gente tem que pensar em melhores estratégias para quê? Para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, que visa o quê? Desenvolver, né, a, humanamente. E quando a gente fala em avaliar processos, engajamento de equipe, né, e a gente traça um caminho a ser seguido, isso vai desencadear, né, no plano de ação, né? Então aqui a gente, não sei se vocês se lembram, lá no primeiro momento a gente tratou de aspectos gerais. Eu, inclusive, organizei um vídeo para vocês falando sobre os resultados, né, de avaliação externa da CRE, que aí muitas unidades escolares utilizaram, né? E aqui a gente vai dando continuidade a esse processo. E aí vocês vão então apresentar a pauta. Então na apresentação da pauta, né? Aí é claro que depois quando eu for editar, eu vou trabalhar na escola, eu vou tirar aí a apresentação da pauta, né? Porque já está escrito lá em cima pauta. Então a gente vai trabalhar com, né, um vídeo, o time de águias. Depois a gente vai trabalhar com análise dos resultados do SAEGO 2022 no contexto da unidade escolar. Vamos fazer então promover discussão reflexiva sobre esses resultados que são colocados. Então não basta simplesmente a gente colocar resultado. A gente tem que colocar, analisar, refletir, né,
tendo vistas em verificar aquilo que deu certo, aquilo que a gente precisa avançar cada vez mais. E aí a gente vai para situação, né, situando a unidade escolar na escala de proficiência, porque aí não basta, por exemplo, eu falar, olha, proficiência em língua portuguesa do nono ano da escola X é 390. Tá, 390, mas eu preciso saber qual é essa distribuição dos estudantes. Quantos estudantes desse resultado estão no nível abaixo do básico? Quantos básicos? Quantos proficientes? Quantos avançados? E se eu comparar isso em relação à rede, como nós estamos aí nesse sentido? E a gente termina com os informes gerais, que são os informes da escola, né, para tratar alguns assuntos específicos. E aqui eu até sugiro para vocês, né, como assuntos específicos, organizar, né? Eu vejo que a gente precisa trabalhar essa questão das horas de atividade, organizar como vai ser essas horas de atividade, o horário dos professores. Eu vejo que é importante fazer isso, né, nesse trabalho de pauta, nas escolas parciais, nas escolas em tempo integral, né, falar sobre a rotina do CEPI, falar sobre as reuniões gerenciais, o desdobramento, né, o cascateamento dessas reuniões gerenciais, que inicia lá com a equipe gestora central, né, e vai se dissolvendo ali, né, por meio da coordenação pedagógica com os coordenadores de área com professores. E aí a gente vai então para a sensibilização. Lá na pauta comentada tem um link. Então se você pegar aquele link lá e colocar, né, copia e prega lá na sua barra, né, do Google, enfim, do seu navegador, você vai conseguir então entrar no canal do YouTube e já, né, reproduzir esse vídeo, né? E aí o que acontece? Lá no vídeo foi colocado uma sinopse, né, sobre o que esse vídeo fala. E aí eu aconselho vocês a assistirem ao vídeo antes, porque aí vocês podem trazer alguns elementos ali, né, antes, para essa discussão inicial. Então lá na sinopse diz assim: tornar-se uma águia é o primeiro passo do trabalho em equipe. É o ponto de partida. É o lugar para começar se você quiser tornar o melhor jogador do time que quer ser campeão. Mas é preciso muito mais do que a contribuição individual da águia para perseverar, para vencer, né? Então não basta só a águia ali com a sua contribuição, né? É preciso coragem e maturidade para pegar todo esse talento que você possui e compartilhar sem egoísmo com os outros do seu time, para que sejam grandes juntos. Então, quando a gente pensa nessa perspectiva, e nesse ano a gente está avançando, por exemplo, com as coordenações de área, né? Basicamente todas as escolas, então o que, que a gente tem ali? Eu tenho uma pessoa que vai orientar, né, está à frente ali de um grupo de pessoas e cada uma dessas pessoas então vai trazer contribuições para esse fortalecimento desse trabalho. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho lá na minha escola uma lousa digital e eu não sei utilizar essa lousa e ela está ali e eu tenho vontade. Já tem um outro professor que sabe utilizar a lousa. Então, não basta eu guardar, né, todo o conhecimento para mim e sim partilhar com os demais de modo que toda a equipe possa crescer. E o crescimento da equipe reflete, né, em bons resultados, né? Então as águias representam pessoas equilibradas, sabem quem são, conhecem seus pontos fortes e fracos. Se você for mesmo a águia, estará bem consigo mesmo para entender o quadro geral e o seu papel nele. Não precisa ter subterfúgios. Você é direto e transparente. É o comportamento fundamental de um time vencedor, porque um time vencedor é composto por grandes realizadores individuais com talento, conhecimento, sabedoria e, acima de tudo, dedicação, né? Então é isso que esse vídeo traz. E aí eu posso pegar essas reflexões e levar também, né, para a equipe. E a partir daí também fazer um levantamento, né, de concepções ali iniciais, né? A gente pode fazer um brainstorming, né? E aí a gente levantar esse conjunto, né, fazer uma tempestade, né, de ideias ali. Então o vídeo, né, é para a gente sensibilizar desse primeiro momento. E aí depois de passar do vídeo, né,
Então a gente vai refletir algumas questões. E aí? Já somos um time de águias? De acordo com o que foi apresentado no vídeo, vocês consideram que somos um time de águias? Por quê, hein? Nós temos aquelas características ali abordadas, né, no vídeo. Tá, e se ainda não somos? O que a gente pode fazer quanto equipe para nos tornarmos um time de águia? E aí as pessoas vão trazendo, né, essas concepções. Eu sempre gosto, assim, de alguns elementos, algumas coisas que são colocadas, a gente anotar, né? Porque as pessoas vão falando, a gente vai anotando, e aí a gente mostra que nós estamos valorizando aquilo, né, que é dito. De que modo podemos promover a aprendizagem ainda mais significativa para os nossos estudantes a partir de agora, né? Então, assim, se eu sou águia, tem todo um conjunto de características de águias, né? E aí foi dito também que a questão de eu saber, não basta só eu saber, é eu compartilhar, e esse compartilhamento faz com que eu tenha uma equipe de águias, porque a partir daí todos detêm, né, os conhecimentos ali e a gente pode avançar juntos. E quando eu penso lá, né, em construção de águias, aí eu penso lá no meu alunado, né? E aí, o que que a gente pode fazer para ser mais significativo, até partindo das experiências que nós temos até agora? O que que a gente ainda não fez? O que a gente ainda pode fazer? E quando eu penso nessas concepções do que eu posso fazer, eu parto, né, de resultados do trabalho de todos, né? Então, esses resultados, eles a gente observa de duas maneiras, por meio das avaliações internas e externas. As internas elas são controláveis, né? Porque eu determino como eu quero avaliar, o que avaliar, né? As estratégias, metodologias, mas quando eu penso numa avaliação externa, por exemplo, eu não sei quais as questões, como está ali, mas eu tenho um direcionamento. Eu sei, por exemplo, que ao final de uma determinada etapa, fundamental ou médio, é esperado que os estudantes, né, dominem um conjunto de habilidades, competências, né, que são essenciais para que ele dê prosseguimento, né, aos seus estudos, na sua vida, enfim. Né? Então, quando eu pego, por exemplo, a matriz do Saego ela traz descritores, habilidades, né, que são importantes para que o aluno domine ao final daquela etapa. E quando a gente faz essa avaliação, então, ela é, né, parametrizada. Então, cada escola, por exemplo, quando faz as suas avaliações internas, cada uma pensa de uma forma. E quando eu penso na avaliação externa, eu tenho uma outra leitura. Né? Então, a leitura que eu faço é o quê? Eu tenho uma avaliação parametrizada. Então, todo o estado está fazendo essa avaliação. E aí a gente consegue observar se eu parto, né, de um documento curricular, né, se eu tenho ali um conjunto de habilidades e procedimentos, né, que são previstos para a rede, a gente tem como mensurar como a rede está caminhando, né, como nós estamos crescendo e como a minha escola está crescendo. A gente está conseguindo atingir aqueles objetivos, a gente está conseguindo promover a aprendizagem de modo que o estudante domine um conjunto de habilidades previstas para o final daquela etapa de ensino, né? Então é essa visão que a gente precisa ter. E aí a gente parte então para os resultados do Saego 2022. Aí olha só, aqui, né, é trazido então os índices, né, os resultados da rede, tá? Então aqui nos resultados da rede é importante por quê? Porque eu tenho ponto de partida e aí vocês podem até utilizar aquele meu vídeo anterior que fala sobre, faz uma análise sobre os resultados, né, do Saego da CRE Goiânia. Então aqui eu tenho o estado, lá no outro vídeo eu tenho a CRE e nos slides que eu passei para vocês também. E depois vocês vão trazer a escola, porque a gente tem então como está o estado, como ficou a CRE e como está a minha escola. Então aqui nesses resultados então a gente traz, né, aspectos gerais, então nono ano e terceira série do ensino médio. Aí é importante colocar aqui, ó, no nono ano, aí eu tenho lá língua portuguesa e matemática. A gente precisa então observar, né,
os resultados de proficiência e a participação também, que é importante desses estudantes. Porque quanto mais estudantes participam da avaliação, significa que eu tenho, né, resultados mais próximos da minha realidade, né, mais verossímeis. Porque quando eu tenho poucos alunos participando, então aquilo, né, eu não tenho como saber se todo mundo ou se a maioria, né, conseguiu dominar o que era previsto. Então, língua portuguesa, olha só, aqui a gente tem então a série histórica, então é importante mostrar que eu tenho desempenho e participação do nono ano e terceira série do ensino médio. Aí depois vocês podem, se quiser, tá? Clica na tabela e amplia, tá, ela, amplia a fonte, aí fica melhor de visualização. Se vocês preferirem também, vocês podem copiar, né, a tabela, colocar, por exemplo, no Word, né? Fazer várias tabelinhas e distribuir também para as pessoas, para que elas tenham isso em mão, tá? É uma alternativa também. Então a gente vê língua portuguesa, olha só, de 2019 para 2022, a gente saiu de 262, caiu para 256, que a gente estava lá, né? Voltando assim da pandemia, em 2022, né? 256. Então a gente manteve, né? Esse índice lá quando a gente estava voltando da pandemia, em 2022 a gente já estava, né, já presencial. Em matemática, a gente sai de 254, cai para 259 e sobe um pontinho para 250. Né? E a participação aqui, olha só, a gente tinha 94%, lá naquele período pandêmico a gente tem 90%, e depois a gente sobe um pouquinho para 93%. E aí, na última coluna, a gente tem então a diferença, né? Então, qual é a diferença lá de 19 para 2021, de 22 para 2021, tá? Na língua portuguesa e na matemática. Essa mesma análise a gente faz lá na terceira série do ensino médio. Então, é bom mostrar, né? Não só os resultados, mas também fazer uma leitura do que esses dados, esses números estão trazendo para mim. Aí aqui, olha, se eu olhar também a língua portuguesa, o comportamento é parecido, né, da terceira série do ensino médio com o fundamental, onde a gente consegue se manter 21, 22 com o mesmo índice. A matemática, a gente estava em 275, cai para 265 e a gente mantém em 265. Né, que em termos de ensino médio não é tão ruim. A participação a gente cai, né, de 21 em relação a 19 e 2022 a gente cresce um pouquinho, né, mas a gente pode avançar um pouco mais nessa participação. Aí, olha só, depois a gente traz lá uma tabela, passou aqui rapidinho, a gente trouxe lá, traz uma tabela antes. Aquela tabela é de proficiência de língua portuguesa e matemática da escola. Porque assim, eu mostrei como foi, né, a rede. E a escola, como está? Então ali a gente naquela tabela coloca os dados, né, de proficiência de português, né, língua portuguesa e matemática. Agora a gente começa a avaliar os resultados individualmente. Então, língua portuguesa, como a gente faz essa análise. Aqui é importante colocar, né, reforçar para os professores, eu creio que a gente teve um amadurecimento da rede nesse sentido, de que quando eu analiso os resultados de língua portuguesa, né, não são somente do componente curricular língua portuguesa. Porque quando eu olho para a matriz de habilidades, eu vou ver que a língua portuguesa ela está em todos os componentes, né? Então é importante para todos, não é só, né, apenas para aquele componente. A gente trabalha a língua portuguesa, né, em todas as áreas. Então é importante que todos tenham, né, clareza disso, porque se eu sou professor de química, eu posso trabalhar habilidade de língua portuguesa na química. Eu posso trabalhar habilidade de matemática na química. Ou eu trabalho habilidades da química que vão ajudar no desenvolvimento das habilidades de língua portuguesa e matemática. Aí olha só,
Aí a gente traz aqui a proficiência e padrões de desempenho da rede no nono ano. Então vocês viram que a gente trouxe aspectos gerais. Agora a gente vai abrir, né, esses resultados e ter um olhar, né, mais pontual. Então aqui, o que que traz para mim? Então, olha só, eu tenho a proficiência média, né, a linha histórica em termos de gráfico. Né? Os gráficos eles são mais fáceis assim de visualizar. Lembrando que esses dados eles saíram do CAED, tá? E aí, se vocês quiserem também, eu posso pegar e cortar, né, esses dados e, enfim, e ampliar e ir apresentando também os pedaços, tá? Para visualizar melhor. Aí aqui a gente tem a questão de participação da rede, quantos alunos eram previstos. Aí a gente tem a distribuição de padrões de desempenho, que isso aqui fala muito para a gente, né? Quando eu parto lá, por exemplo, de 17, onde eu tinha 30% de alunos abaixo do básico, olha só, em 2022, o quantitativo de alunos abaixo do básico, ele se iguala a 17. Quando eu penso lá nos alunos, né, que estão lá proficiente, né, voltando aqui, abaixo do básico, né, só corrigindo o nível básico, a gente tem o mesmo percentual, o básico, porque abaixo do básico a gente amplia um pouquinho, né, então a gente aumentou aí um pouco abaixo do básico. E aí quando eu penso lá no proficiente 39 cai para 37, eu estou pegando aqui, tá, de 17 para 22, mas você pode ir fazendo essa leitura comparando ano a ano, né? 17 eu tinha 39, permaneci com 39% em 18, 19 aumenta para 42, 21 reduz para 38, né? E 22 reduz um pouquinho para 37%. Lá, quando eu penso em nível, né, avançado, então 2022 se compara, né, fica bem parecido com 2017. Então, se eu pegar esses parâmetros aí, a gente vai ver que, né, a gente fica parecido com 2017. Então, é como se a gente retroagisse, né, 5 anos ali, para aquela situação inicial. E a gente pode parar e refletir sobre o que aconteceu nesses anos na escola, né? Tem muitos professores que estão desde 17 ou bem antes de 17 na escola. O que que aconteceu? Quais foram esses movimentos, né? Quando eu olho, por exemplo, para essa escala e eu vejo, por exemplo, que em 2019 eu tenho um maior percentual, o que que aconteceu? E aí a gente pode pensar isso em termos de lá na escola, tá? Então abrir, porque aqui é estado, né? O que que aconteceu no estado? Quais foram as propostas? O que que a gente fez, né? Proposta do estado que fez com que eu tivesse esses resultados. Aí, o que que eu vou fazer, né? Aí aqui eu tenho a terceira série, eu faço a mesma análise, tá? Coloco aí a questão aí dessa variação, né, dos estudantes. Aí a gente tem lá 53%, né, abaixo do básico, básico. Aí se eu somar em 2022, eu tenho 47%, né, do proficiente avançado, porque o nosso objetivo é o quê? É estarmos, né, de proficiente e avançado. O que a gente precisa também, né, desenvolver o trabalho e analisar é o quanto a gente está avançando na escala. Então, às vezes, na minha escola, eu tenho lá um índice muito bom de resultado, mas esse índice muito bom pode ser resultado de um grupo de estudantes muito bons que eu tinha ali. Mas quando eu vejo lá o abaixo do básico, eu consegui reduzir. Quando eu tenho o básico, eu consegui reduzir. A leitura é, a minha régua, ela está avançando. Eu estou conseguindo trazer os estudantes abaixo do básico para o básico, básico para o proficiente, proficiente avançado, né? Então é esse movimento que a gente precisa na escola, né? Esse movimento de crescimento contínuo. Porque aí quando tem um crescimento contínuo, mostra que o trabalho realizado aconteceu com eficiência e eficácia. Agora, se eu tenho somente uma faixa que aumenta e as outras não, isso significa o quê? Vocês se lembram lá nos objetivos estruturantes, né, que nós estamos trabalhando, que é a redução das desigualdades de aprendizagem.
E quando eu tenho uma faixa só que aumenta e a outra não, significa que a gente precisa pensar no trabalho que estamos realizando. Será que esse trabalho que eu estou realizando está contemplando todos ou somente um grupo, né? Porque aí se eu vejo que eu tenho um grupo assim que consegue resultados ótimos, né? Eu vejo que há um crescimento de avançado, mas quando eu olho lá abaixo do básico ampliou, isso significa que, né, esses estudantes que estão abaixo do básico, eles não foram atendidos como deveriam. Aí eu retomo e vejo lá quais foram as práticas que eu desenvolvi, qual foi o trabalho, né, que eu fiz. Se eu fiz nivelamento, esse nivelamento foi como? Atendeu a quem? Então a gente vai abrindo esse leque, né, esses resultados e vai avaliando o meu fazer pedagógico. Aí aqui, olha só, a gente traz então os índices de proficiência, né, de língua portuguesa e matemática. Então, a gente volta e coloca esses resultados lá. Olha, a escola teve, né, a proficiência, sei lá, 300 lá no nono ano e 400 lá na terceira série do ensino médio. Aí depois no próximo slide desse daqui, então a gente vai colocar os resultados, né, da escala de proficiência, da régua de proficiência. Quantos estavam abaixo do básico, básico, proficiente e avançado, né? Então eu trago isso aqui para a escola. Aí olha só, uma das coisas que é sugerida lá na pauta, que é interessante, né, vocês trazerem, é vocês entrarem no INEP e pegar a escala de proficiência, né? Porque a escala de proficiência ela vai mostrar, por exemplo, onde vocês estão localizados ali, né? A minha escola está nível 1, nível 2, nível 3, né? Então, dependendo da minha proficiência, ela me coloca ali numa escala. E quando ela me coloca naquela escala, aí vai aparecer, por exemplo, se eu tô, minha escola é nível 2, então vai mostrar o que é o nível 2 em português, o que é o nível 2 em matemática, tá? Ou seja, o que os meninos dominam e o que os meninos precisam dominar para avançar. Então é muito interessante, né? A gente abrir essa, esses padrões de desempenho, né? E entender, né, como se dá essa distribuição, tá? Aqui, se vocês quiserem, vocês podem aumentar uma linha e colocar o ano anterior, porque aí vocês podem estabelecer um padrão, como lá, né, anteriormente, no slide anterior, e aí você comparar se a gente conseguiu avançar de 21, 22, se eu estou fazendo esse movimento, trazendo os meninos de abaixo do básico, básico e assim por diante, ou se eu estagnei em uma dessas etapas ou eu avancei. Isso é muito importante fazer. Aí aqui a gente tem os resultados de matemática, que a análise é a mesma. Eu apresento os dados, mostro a linha histórica, né, da evolução aí da proficiência, como se deu isso. Aí eu vou fazer a análise da escala, né, de proficiência, dos padrões de desempenho. E aí nos padrões de desempenho a gente faz aquele movimento. Quanto a gente tinha e quanto a gente tem até agora, né? Qual foi esse caminhar? A gente observa, por exemplo, aqui no nono ano, que abaixo do básico, em 2021 e 2022, a gente tem a mesma coisa. Então a gente não conseguiu tirar esses meninos abaixo do básico, né? Avançar, né? As minhas práticas não permitiram isso. Quando eu olho lá para o básico, 38 e 37, está quase a mesma coisa. Mas aí, olha só, a gente reduz um pouquinho aqui e lá no proficiente avançado a gente ganha um pouquinho, olha. Era 22, foi para 26 e no avançado era 6, foi para 7, né? Então, se a gente somar isso, a gente tem lá, ó, de proficiente avançado, 28%, né, em 21, e aí a gente vai ter 30% em 22. Então a gente aumenta 2 pontinhos ali, né? Então a gente conseguiu avançar um pouco aqui, mas ainda lá embaixo, né, a gente tem que resolver essa situação, porque eu só aumentei 1 ponto percentual, né? Que eu tinha 38, foi para 37. Esse 1% subiu, mas o abaixo do básico continua a mesma porcentagem. Então a gente não conseguiu,
né? Eu digo a gente quanto rede, porque isso são dados da rede, a gente não conseguiu desenvolver um trabalho de avançar com esses estudantes. Quem sabe os materiais que estamos utilizando, eles estão avançados demais para esses estudantes, então a gente precisa refletir sobre isso. Quando eu penso na terceira série do ensino médio, aqui, olha só, a gente tem uma análise parecida, o avançado aqui, na verdade a gente tem 5%, né, 21, 22. Quando eu penso lá no proficiente, ó, 19, 18, aumentou diminuiu um pouquinho, um ponto. Quando eu penso no básico, 37, 35 diminuiu e aumentou abaixo do básico, né? Isso significa que o que talvez as nossas práticas, nós voltamos com gás todo para o presencial. E quando eu estou com gás todo lá em sala de aula e trabalhando, às vezes eu me empolgo, avanço um pouco e os estudantes não conseguiram me acompanhar, né? Então é isso que mostra aqui. Então abaixo do básico aumentou um pouco. Então é um ponto para a gente refletir, né? Em relação à matemática da terceira série do ensino médio. Aí aqui a gente faz a mesma coisa, né? Coloca lá o desempenho de matemática do nono e terceira série. Colocamos também os padrões de desempenho, né? Importante aí. E a gente faz a mesma análise, né? É, E aí a gente parte agora para o trabalho em grupo. Então eu apresentei, né? Foram apresentados todos esses dados. E agora, né? Vamos refletir sobre eles, vamos fazer uma reflexão em grupos. E quando eu fizer esse trabalho de grupo, como é sugerido, a gente vai organizar em grupos heterogêneos, tá? Aí a gente pode fazer assim, olha, eu entrego números, sabe, para os professores, assim, olha, matemática, eu entrego lá um número para cada professor de matemática diferente, um para cada de língua portuguesa diferente, e assim vai, de forma que quando eu organizar os grupos, eu tenha áreas diferentes ali, porque a gente possibilita várias visões, e até mesmo as discussões, reflexões que a língua portuguesa e a matemática vai trazer, vai servir também para contribuir com o grupo, né? Então, à medida do possível, eu mesclo esses grupos. Ah, minha equipe é muito pequena, Luiz Carlos, então eu posso colocar um grupo, o de língua portuguesa, o outro, por exemplo, de matemática, tá? Aí o de língua portuguesa eu coloco um professor de ciências lá. O de matemática eu coloco história e geografia, porque a gente fica uma coisa meio que equilibrada. Então, olha só, aí eu vou organizar os grupos, vocês vão organizar da melhor maneira, tá? Que vocês acharem. Então, a partir da realidade identificada por meio dos resultados do SAEGO 2022, quais são as nossas forças, os nossos desafios, as nossas oportunidades e as nossas ameaças, né? Isso aqui é baseado numa técnica, né, utilizada lá na administração, né, que a gente chama de FOFA, né, que é força, desafios, oportunidades, ameaças, né? Sendo que quando eu penso assim, forças, desafios são fatores internos e oportunidades e ameaças são fatores externos, né? Então, quais são as forças que nós temos aqui na escola? Quais desafios a gente tem a enfrentar? O que eu considero como oportunidade e quais são as ameaças? Aí, olha só, lá é colocado, né, tarjetas. Então a gente pode pegar, por exemplo, né, se vocês conseguirem, tiver tempo, folhas coloridas, 4 cores. Aí eu faço tarjetas, sabe? Pego a folha, dobro ao meio, sei lá, e em cada grupo eu deixo lá uma folha, uma metade, né, de uma folha rosa, azul, verde, amarela. Porque aí em cada uma delas eles colocam, né, uma dessas coisas. E eu posso construir um painel grande assim no quadro. E aí à medida que eu for depois, né, compartilhando essas ideias, então eles vão falando e vão pregando. Porque aí a gente tem como depois fazer um fechamento disso tudo. E aí, como usaremos as evidências que permitem identificar o potencial desafios do grupo para planejar ações assertivas com vistas à melhoria dos resultados obtidos até agora, né? Então, eu tenho os resultados para mim, né? Eles são evidências,
né? Então eu tenho ali as evidências, são dados, né? São incontestáveis, porque aquilo ali foi resultado de uma produção realizada pelos estudantes, né? Ah, mas o menino não levou a sério. Ah, porque então se não levou a sério, a gente precisa pensar em como fazer com que esse estudante leve a sério, né? Ah, o trabalho. Ah, porque, enfim. Então a gente vai como eu posso usar essas evidências, né, para essa questão. E aí a gente pode pegar essas três perguntas e colocar em tarjetas também lá no grupo, tá? Como também eu posso depois ampliar isso para um grande grupo. A partir das análises que realizamos, quais são as ações que poderemos realizar para melhorar o ensino-aprendizagem e aumentar a aprendizagem, melhorar o ensino e aumentar a aprendizagem dos estudantes, né? O que eu posso fazer com isso? Aí então eu posso colocar, tá? Então olha só, eu tenho as tarjetas coloridas, eu tenho essas perguntas aqui norteadoras, né, que eu deixo lá nos grupos, e aí o pessoal então, eles podem pegar, né, e ter um roteirinho, uma folha em branco, e eles irem colocando essas coisas. Aqui é importante, né, em cada grupo, a gente ter um relator e um redator, né? Alguém que vai escrever e alguém que depois vai apresentar para o grande grupo, né? Nesse momento, então, de socialização, né? Ah, aí, olha só, nesse momento aqui é orientado que o gestor e o coordenador pedagógico, então, possa, né, diante desse quadro ali, que eles vão apresentando, vão afixando, olhar, fazer um panorama, uma leitura geral. No final das contas, né, eu tenho então essas forças apontadas, essas ameaças, esses desafios. O que que eu tenho aqui de desafio em comum? Tem esses aqui. Mas você concorda que esse e esse aqui são assim meio incoerentes? O que que é mais coerente para a nossa realidade? Ou eu estou vendo aqui que os desafios todos convergem para um único ponto. Isso é bacana, porque nós estamos tendo, né, uma visão, né, de equipe. Se eles são distoantes, olha, vocês se lembram lá do que a gente estava falando de águia, enfim, né? E a gente tem uma equipe de águias, então a gente precisa avançar no sentido de, né, unificar essas coisas. E a gente vai amarrando, né? Disso aqui tudo que foi apresentado, né? Quais são as forças aqui? A gente vê que são essas forças aqui que foi o que a maioria colocou. Os desafios aqui, olha, são esses daqui, né? Porque até mesmo para a gente colocar desafios, ameaças, oportunidades, a gente precisa, né, ter um alinhamento, porque senão eu coloco tanto desafio que no final das contas eu me perco dos desafios, né? Aí a gente acaba perdendo o foco. Então, o que a maioria colocou ali de desafio é o desafio que a equipe, né, vai enfrentar. Isso é importante, por quê? Porque vocês vão ver que vai facilitar bastante quando a gente for sistematizar lá na frente o plano de ação da unidade escolar. Aí a gente socializou, né? Aí, olha só, aqui, né, lá na pauta comentada, como eu já disse anteriormente, lá traz também o endereço lá do INEP, e lá no INEP, então, vocês vão pegar as escalas de proficiência, tá? Então é importante ter essas escalas de proficiência impressas, para que eles manuseiem esse material, tá? Então vocês já vão imprimir isso e vão formar os grupos. Pode ser novamente os mesmos grupos, Luiz Carlos? Pode. Eu posso mudar os grupos? Pode também, tá? Alternar aí os grupos. Olha, quem estava no grupo, agora a dinâmica é, vocês vão ter que trocar o grupo, mas eu não posso ter dois professores da mesma área no mesmo grupo, né? A gente pode fazer uma coisa assim. Então a gente traz a escala de proficiência do SAEB de língua portuguesa e matemática das séries e projeta isso. Por quê? Porque a partir dessa projeção, como eu disse para vocês, né, ali no slide anterior passou rapidinho, é porque é só o desenho lá do trabalho em grupo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente pega essa escala e aí a gente vai fazer as seguintes reflexões. Como estamos em relação à rede?
O que essa escala evidencia para a gente? Eu tenho a escala, o que que ela traz de evidência para a gente, né? Analisando a escala de proficiência, indiquem forças que o grupo possui para levar os estudantes a outros níveis de aprendizagem. Por isso que a escala é importante, porque eu tenho lá um valor. Ela vai me dizer qual é o nível que está a escola. E nesse nível que está a escola, ele está atrelado a um conjunto de habilidades. E essas habilidades, então, vai dizer, ó, o aluno está apto, né? Ele domina isso, isso e isso, né? Aí eu tenho como saber até onde eu cheguei. E quando eu olho para o próximo nível, aí eu tenho como vislumbrar o que eu preciso fazer para avançar. E isso é importante, porque a gente não pode ficar estagnado, né? Então, olha, o nosso trabalho nos trouxe a essa situação e essa situação está me dizendo essas informações. E a partir dessas informações, a partir desse conjunto de coisas, o que que eu posso fazer para promover um avanço contínuo dos estudantes, de modo que na próxima avaliação eu avance mais essa casa, ou duas casas, ou três casas, né? Porque aí quando eu desenvolvo esse trabalho pontual, né? Aí, olha só, eu estou trabalhando com garantia de aprendizagem. E quando eu penso lá na escala, né, de desempenho e eu penso em avançar esses estudantes, eu estou trabalhando com redução das desigualdades de aprendizagem. Quais os desafios em relação às possibilidades de avanço? Né? Para a gente avançar, quais desafios que a gente tem? Por isso que é importante, eu olho lá na escala, quais são as habilidades que eles dominam e o que eu preciso para que eles dominem. Aí a partir daí eu vejo lacuna. Olha, matemática tem uma questão aqui, a gente tem habilidades dentro de números e operações que é complicado porque os alunos, os estudantes, eles não dominam algumas coisas que são básicas. Então, esse é o desafio. Então, eu preciso promover algo para que ele possa dominar esse básico e a gente consiga avançar um pouco mais. Como esses desafios poderão ser vencidos? Aí quando eu olho lá a questão lá de que os alunos não estão sabendo, sei lá, no ano planificar figuras, visão espacial, tratamento de informação, aí de repente eu tenho lá na minha equipe professor de história e geografia, olha, nossa, gráfico e tabela, eu consigo desenvolver isso aqui. Essa habilidade com os meninos que vai propiciar com que ele avance. O outro professor lá, química, física, olha, eu consigo desenvolver isso aqui na minha aula de forma que a gente possa juntar forças e avançar aqui e superar, né, esse desafio que nós temos. E aí, quais as nossas prioridades para esse ano? Porque é importante traçarmos prioridades, né, no processo. O que que a equipe vê como prioridade? Porque depois a gente vai sistematizar isso no grande grupo, né? E a gente socializa no grupo todo, né? Então esse grupo todo, e aí? Eu já sei quais são os desafios, né? Quais são as prioridades. Porque quando a gente sentar novamente, né? E aí eu tenho um alinhamento, né? Que vem desde Secretaria da Educação, passando pela Coordenação Regional de Ensino, indo para a escola, a gente tem um alinhamento de rede, mas eu também tenho prioridades, né, que foram então apontadas pela equipe para esse ano. E a gente vai focar, né, nessas prioridades. Fazendo isso, né, então eu recolho também essas informações, eu coordenador pedagógico, eu gestor, porque isso vai ser insumo, né, para os próximos passos, o próximo trabalho coletivo. Aí a gente vai para a pauta, pulou aqui o slide, mas nós vamos lá para a pauta individual, aqueles informes gerais, os informes gerais que a gente faz, né, em relação à organização, alguma especificidade da escola. Lembrando que as escolas de período integral, eu tenho um tempo grande, né? Eu tenho o dia todo. Então o trabalho tem que ser desenvolvido o dia todo. Então a segunda parte, eu posso fazer uma pauta específica, tá? Para a unidade escolar. Uma outra observação que eu coloco aqui, as escolas parciais. Eu tenho, sei lá, uma escola de 2 turnos, então eu tenho 2 trabalhos. Então eu não vou juntar esse pessoal no único turno e desenvolver o trabalho. Mesmo porque nas escolas parciais, né, em sua grande maioria, eu tenho
modalidades diferentes. Pela manhã eu tenho lá médio, né? À tarde, no vespertino, eu tenho fundamental e à noite eu tenho o médio, né, que já tem outros desafios, que é EAD, ou eu tenho o EJA. Então, assim, os trabalhos eles precisam, né, ter um norte, mas eu preciso pensar também nas especificidades, né, de cada modalidade, de cada oferta. Aí aqui a gente traz as referências, que aí, né, se algum professor quiser aprofundar, ou você coordenador, gestor, em algum ponto, estão aí então, né, onde você consultar. E aqui eu coloco, tá, uma coisa específica para o ensino fundamental parcial, que diz lá na pauta, tá? Então, ensino fundamental parcial tem um momento específico que você, gestor, coordenador, vai encaixar nesse horário. Voltando aqui então, nós temos então para o fundamental, né, algo específico. Nós temos um webinário. Então esse webinário, se minha escola oferta fundamental pela manhã, então às 11 horas da manhã eu então vou parar, né, vou organizar tudo de forma que os professores assistam a esse webinário. Se o meu ensino fundamental é à tarde, né, das escolas parciais, então às 16 horas eu vou organizar, né, essa parada, aí aquele momento, sabe, do lanche, enfim, eu vou fazer a parada e vou retomar às 16 para que todos possam, né, então assistir esse webinário, que ele vai falar sobre o componente curricular do novo ensino médio, né? E esse componente ele é importantíssimo, por quê? Porque ele introduz o estudante ao ensino médio, no sentido de, quando ele chegar no ensino médio, ele sabe que esse ensino médio ele tem uma proposta, um desenho curricular, né, que vai aprofundar na questão do protagonismo, na questão das escolhas, do projeto de vida, né? Então, nesse ensino médio, eu posso direcionar para a área que eu tenho interesse. Então, isso tudo é importante que eles já tenham essas pré-concepções, tá? Então, é isso que vai fazer o webinário. Aí a gente vai ter uma abertura institucional. Depois, em 15 minutos, então, se a gente somar aqui, olha só, ele tem 40 minutos de duração, tá? Recursos pedagógicos e formativos, sobre esse projeto de vida, né, que vocês receberam o material, né, então aqui vai falar sobre esse material e como utilizar. A construção do projeto de vida, a gente já começa essa concepção no 9º ano, nesse ano, e depois fechamento e dúvidas, tá? E com isso, então, eu encerro o meu vídeo, tá? Orientando aí, trazendo algumas contribuições sobre o trabalho coletivo. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o Departamento Pedagógico da CRE Goiânia e esclarecer suas dúvidas, tá? E desde já eu desejo um ótimo trabalho a todos nós.